Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 3 e versículo de número 2. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Se você tiver uma Bíblia na sua casa, você pode abrir o livro de Mateus, o Novo Testamento, o primeiro livro, e você vai encontrar no capítulo 3 a seguinte reflexão. Mateus diz: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Nesta manhã estamos diante de um texto, ora escrito pelo evangelista Mateus, aonde ele vai anotar sobre Jesus. Ele vai escrever um livro para apresentar Jesus como sendo aquele que cumpriu as profecias bíblicas que haviam no Antigo Testamento, e como sendo o novo Moisés, melhor do que o primeiro Moisés. E ao apresentar Jesus como sendo tal, Mateus vai apresentá-lo como Messias, como aquele que morreu, que ao terceiro dia ressuscitou, que está vivo e um dia vai voltar para buscar aqueles que aceitaram a Ele como Salvador. Só que Mateus agora está apresentando o discurso de João Batista. João Batista era o profeta encarregado de pregar acerca de Jesus. A Bíblia vai descrevê-lo como aquele que veio preparar o caminho para o Salvador da humanidade. Então, Mateus vai declarar um discurso escrito, feito por João Batista aos líderes religiosos daquela época. E a temática do seu discurso era: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E esse texto é muito marcante para a nossa vida, porque Mateus vai apresentar João Batista gritando para todo mundo que só há salvação se houver arrependimento e a aceitação ao reino de Deus. Talvez você já ouviu alguém pregar para você. Talvez você já ouviu alguém falar para você. Talvez a sua resposta foi como a minha já foi um dia: eu já tenho a Jesus desde quando eu nasci. Mas a Bíblia vai nos provar que é diferente. Romanos capítulo de número 3, versículo 23 vai dizer: e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo ser humano foi representado por Adão e Eva, e sendo representado nós pecamos e nós estávamos longe de Deus. Então todo ser humano que nasce, ele nasce com um pecado chamado de pecado original, de pecado adâmico. Nós, através de Adão e Eva, somos pecadores. E se nós não aceitarmos a Jesus, se nós não nos arrependermos, se nós não mudarmos a nossa conduta, se nós não aceitarmos a Bíblia como a palavra de Deus, para a gente não haverá salvação. E Mateus está gritando para os líderes e para todas as pessoas daquela época: arrependei-vos, arrependei-vos. A palavra arrependei-vos é metanoia, significa mudança de pensamento. Mateus estava dizendo para aquelas pessoas: vocês podem até ter rituais, vocês podem ser boas pessoas, vocês podem dar esmolas, ajudar, mas se vocês não mudarem o pensamento, se não aceitarem a palavra, se não se converterem a Jesus, se não aceitarem a vontade de Jesus, vocês não subirão ao céu e não terão lugar no reino de Deus. O arrependimento que Mateus estava pregando não era um arrependimento de palavras e nem somente de atitudes. Era um arrependimento que faz o ser humano mudar de verdade e entender que longe de Jesus não há salvação. Era por isso que Mateus estava gritando para todo mundo ouvir que o arrependimento é a única solução para a humanidade. Eu não sei como está a tua vida, eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei quais são as tuas lutas, as tuas dificuldades, eu não sei o que você tem passado, eu não sei quais são as lutas que você trava todos os dias, mas eu quero te dizer que se você se arrepender e aceitar a Jesus como teu Salvador,
ainda que as tuas lutas sejam muitas, quando você sair dessa terra, quando você um dia chegar a óbito, ou quando Jesus voltar, o teu lugar de descanso será eterno. Uma vez Jesus disse: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus estava gritando esse discurso, e ele ficou registrado na palavra de Deus, porque nós também estamos gritando nesta manhã: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Jesus está voltando, e você só terá salvação se aceitá-lo, se entregar a sua vida a Ele, se arrepender dos seus maus caminhos, se converter à sua vontade, se fazer a vontade da Bíblia, se entregar a sua vida a Ele. É mediante o arrependimento que há salvação de almas. É por isso que nós estamos aqui nesta manhã. Nós saímos lá de São Luís, não é tão longe para chegar aqui, mas é uma distância boa, para vir anunciar para você que você precisa se arrepender, que você precisa se arrepender, porque Jesus está voltando, o reino de Deus está próximo. Breve Jesus vai voltar e levar aqueles que se arrependeram e que aceitaram a sua vontade. O reino de Deus está próximo, o reino de Deus está no meio de nós, e nós precisamos tomar essa decisão. E nesta manhã eu quero deixar mais uma vez repetida as palavras poderosas que Mateus repetia em seu discurso: arrependei-vos, 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 pois é chegado o reino dos céus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, em nome de Jesus, para todos sempre, amém. Irmã Laís, louve a Deus aqui com mais um hino, em nome de Jesus.